É o jornal Palavra Palhocense nas eleições de 2018, trazendo para você, eleitor e leitor do jornal Palhocense, as informações e também mostrando para vocês quem são os candidatos a deputado estadual e federal em Palhoça. Por isso a gente está recebendo aqui na redação todos os candidatos, queremos ouvi-los e você vai acompanhar o que pensam e as propostas que eles têm para a nossa cidade. A gente está recebendo hoje o Richard Goterra, do Partido Rede. Ele está aqui na nossa redação e a gente quer agradecer porque ele aceitou esse nosso convite. E a gente gostaria de ouvir quem é o Richard Goterra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o jornal Palavra Palhocense por, mais uma vez, estar colocando Palhoça num momento muito importante que é a política, né, que precisa ser debatida e dialogada e com muita verdade. E o jornal tem dado esse apoio para a gente aí, sempre que a população precisa ou dialogar algum assunto de grande relevância, né? Então a gente agradece. Primeiramente, eu sou Richard Goterra, candidato a deputado estadual por Palhoça. Tenho o meu trabalho e iniciei todo o meu trabalho dentro das políticas sociais, né? Eu comecei ali com 15 anos de idade como mais um jovem dentro de um projeto social e fruto dele eu me transformei hoje num político, né? Mas embasado sempre das questões sociais, dentro da política pública. Hoje eu tenho 28 anos, fui o primeiro coordenador municipal da juventude de Palhoça. Criamos várias condições para que a coordenadoria tivesse um bom desenvolvimento e teve. Alcançamos um grande objetivo, que foi criar a primeira Conferência Municipal da Juventude e dentro dela ir para Brasília e representar a cidade de Palhoça, que hoje a gente tem como principal objetivo representar e ao mesmo tempo dar uma inovação para essa questão de Palhoça, né? Acho que é um pouco disso, né? Legal. Tem bastante coisa, bastante história, mas é um pouco disso. Candidato, Palhoça hoje tem quase 160 mil habitantes e vários problemas, demandas que precisa resolver. Qual a importância de termos um representante da cidade lá na Assembleia Legislativa? Palhoça já esteve num patamar de que é a cidade que mais cresce, né? Hoje ela não está mais nesse hall, mas ela precisa voltar. E acredito que pelo desenvolvimento que ela teve, o crescimento que ela tem, o número de pessoas que hoje Palhoça atende, deixou de ser uma cidade dormitório e é uma cidade que realmente traz um incentivo importante para o Estado. Então, Palhoça precisa realmente, tem condições disso, tem eleitores suficientes para isso e ela deve realmente ser representada, porque é uma cidade que tem peso, né? Hoje, a grande maioria dos candidatos em todos os cargos no Estado, eles querem vir para Palhoça, eles tentam fincar alguma coisa em Palhoça. Antigamente não era assim. Tínhamos o lado pejorativo, era colocado numa situação aí de desigualdade em relação a outras cidades, uma certa discriminação, e hoje Palhoça podemos dizer que são os ovos de ouro, né? Tanto que as pessoas hoje de Florianópolis, que é a capital, muitas das pessoas vieram morar para cá. Então, Palhoça necessita de um representante à altura para que consigamos trazer o desenvolvimento, voltar o crescimento que nós tínhamos e realmente realizar uma cidade com qualidade, não só crescendo para os lados, né, mas com qualidade, com bom desenvolvimento, com boas emendas. Eu acredito que é dessa forma. Richard, tu terá 4 anos se eleito para representar a cidade, então, na LESC. Qual será a tua bandeira principal nesse trabalho? Entendendo a população de Santa Catarina e até a população do Brasil, e entendendo também as situações econômicas que nós estamos enfrentando, toda essa dificuldade, eu tenho a condição de entender que o emprego ele é uma bandeira muito importante. Mas dentro do emprego, a gente tem que pensar em como vai desenvolver, em como vai dar os direcionamentos para que isso evolua. A minha formação, eu ainda não sou formado, mas eu me formo no final do ano em turismo e
por ter estudado toda essa linha do turismo, eu observo que o turismo ele pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar tu tem condição de gerar renda, mas para isso tu precisa empoderar a população. Tu precisa empoderar o cidadão para que ele entenda que é importante ele preservar o meio ambiente ou preservar o espaço onde ele mora e ao mesmo tempo gerar renda, né, com o seu projeto, né? Hoje eu montei uma agência de viagens com um cunho social, né? Ela é muito ligada à CUFA, a Central Única das Favelas. Ela tem um desenvolvimento com o Frente Favela Brasil, que também é uma das apoiadoras do nosso partido, que traz ali no seu entendimento pessoas muito importantes na questão das políticas sociais. E pensando nesse desenvolvimento, acredito que o turismo tem essa função de gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, tu conseguir desenvolver, né, essa necessidade primária que hoje o povo não tem condições de compra, muitas das vezes por condições de renda e de emprego, coisa que ele pode fazer em casa com muita simplicidade, né? Candidato, a tua sigla é a Rede, uma sigla nova, né, que se apresentou há pouco tempo, e hoje no Executivo Municipal nós temos o Camilo Martins como prefeito, de uma outra sigla. Como o teu mandato vai fazer essa integração para que haja um trabalho positivo para a cidade? A cidade em primeiro lugar, né? A gente tem que pensar que o desenvolvimento da política pública ela deve ser feita em cima de ideias, de uma boa negociação e de um bom trabalho. É óbvio que muitas das coisas o nosso partido propõe que o partido do prefeito não propõe, mas a política é o diálogo. A política é saber estabelecer uma relação de qualidade, né, para que a gente consiga desenvolver a cidade realmente. A gente está à disposição para Santa Catarina, a gente está à disposição de fazer o melhor para o cidadão palhocense, e essa é a nossa ideia. Se percebemos que o prefeito, né, existe uma necessidade na cidade e a gente pode auxiliar, com certeza vamos fazer. Mas se houver a necessidade de uma cobrança, de uma construção de alguma outra forma, a gente vai procurar o meio mais viável, né? Que é sempre o diálogo. Estabelecer o diálogo com o Executivo Municipal, até porque a gente tem que fazer uma política institucional dentro de um trabalho que seja transversal, né? Ele não pode ficar parado em só um espaço ou em cima de uma pessoa. Entra governo, entra político, sai político, essa política tem que continuar acontecendo, ela tem que continuar existindo, né? Ela não pode ser política de governo, e sim política de Estado. Então estamos à disposição nesse sentido para o melhor para Palhoça. Candidato Richard, a gente tem uma campanha bem atípica, muito curta, né? O tempo também na TV é um pouco mais curto. Como tem sido a tua receptividade? Como o teu eleitorado tem recebido as tuas propostas e te recebido nas ruas também? Muito curta, pouco tempo de televisão e quanto menos melhor em relação a tudo isso. Porque a gente tem que conquistar o eleitor pelas nossas ideias e não em cima dos nossos recursos financeiros. A gente tem que fazer política porque gosta e, além de gostar, porque a gente quer o melhor para o povo, né? Para as pessoas. E pensando nesse sentido, hoje a gente tem visto por aí bastante perfurado em carros. Eu sou contra até a utilização de perfurado em carro, porque ele se torna uma negociação em cima de que o próprio eleitor, ou né, o cidadão, ele pode negociar o seu voto em cima de uma gasolina ou algo dessa forma. Sou a favor do santinho e do voto casa a casa, o pedido de casa a casa, e é onde isso me beneficia. Porque eu tenho um trabalho já realizado, né? Eu tenho 15 anos de militância, mesmo eu sendo jovem, já tenho 15 anos de trabalho, e isso muito me beneficia. Porque eu tenho propostas, e essas propostas eu consigo falar para cada pessoa e dizer para cada um o porquê eu sou o candidato realmente, né? E enquanto os outros candidatos estão embasados ainda em cima da questão econômica, aonde as pessoas têm aversão à política, e a gente tem que parar com isso, né?
e fico muito feliz pelo que tem acontecido de eu fazer visitas, conversas em vários lugares e perceber que as pessoas estão falando de política, né, como uma necessidade, pela importância da necessidade. E isso me deixa muito feliz. Então, por essa aproximação de eu já ter essa relação com as pessoas, eu consigo ir de casa em casa, visitar cada um como se fosse um familiar meu. Porque eu tenho essa condição, eu tenho propostas, eu tenho um embasamento naquilo que eu falo. Eu não falo em cima de coisas que eu imagino ou que seja só para mim. Eu estou ali discutindo política pública, eu participo das conferências, eu participo do movimento social em si. Então, eu fico muito feliz por eu ter essa condição de visitar casa a casa e ter uma proposta para apresentar às pessoas. Richard, a gente tem feito em nossas edições semanais, infelizmente, muitas matérias sobre segurança pública. Casos de altos índices de criminalidade, assassinatos, roubos, assaltos. Queria saber como o teu mandato vai poder ajudar nesse sentido, como que é uma possibilidade para que Palhoça melhore nessa situação tão difícil. É um assunto complicado, mas a gente tem que arrumar formas de viabilizar essa resolução de problemas, né? Acredito que a segurança pública é um conjunto ligado à assistência social, ligado à saúde, ligado a todos esses tipos de políticas, né? A política cultural, educacional, estão todas interligadas. E não é diferente em relação à segurança pública. Por mais que a gente tenha uma lei que determina que a segurança pública tenha que ser integrada, ela não está integrada, né? A gente tem que fazer a polícia civil, trabalhar junto com a polícia militar, trabalhar junto com a guarda municipal. Temos que integrar todo o Brasil dentro do Sistema Nacional de Segurança Pública, mas de fato, né? E esse sistema de segurança pública, ele não pode olhar simplesmente para a questão de prender, né, ou criar presídios. Tem que pensar na questão educativa mesmo, familiar dessas pessoas, entender a questão social. Hoje 70% dos presos, eles são jovens. Existe uma diferença, tem que entender o porquê que esses jovens estão sendo presos. Será que é unicamente uma questão de segurança pública, né? Prender alguém por algum ato ilícito e simplesmente definir que é aquele convívio que ele tem que ter, né? A gente tem o ECA, né? Nós temos o Estatuto da Juventude, que prevê coisas muito importantes para os jovens que podem ser utilizados, né? A gente não precisa criar mais presídios. Hoje a gente tem aumentado demais o número de presidiários, e principalmente jovens, e principalmente negros e de comunidades. Tem que entender esse processo, né? O Sistema Integrado de Segurança Pública, ele não tem que pensar simplesmente na hierarquia de uma segurança pública ou nos gastos da segurança pública, mas um investimento realmente, né? Trabalhar dentro dessa questão integrada, mas utilizando também os recursos tecnológicos para isso, mas de uma maneira franca, realmente, né? A gente não pode utilizar o exemplo do Exército no Rio de Janeiro para resolver um sistema de segurança pública, que, na verdade, a gente sabe que as drogas vêm pela fronteira, vêm pelo ar, vêm pelo mar, né? E não está ligado simplesmente ao próprio traficante ali na ponta, né? Ele é só simplesmente mais uma continuidade de um sistema. Candidato Richard, ainda falando sobre segurança pública, um problema que nos preocupa bastante e também envolve os jovens, as drogas, que hoje em Palhoça é um grande problema, o tráfico de drogas, e uma grande população de moradores de rua, dos quais também boa parcela também são jovens. A gente vê isso acontecer principalmente aqui no centro da cidade, os bairros adjacentes. Existem cracolândias que envolvem aqui a nossa cidade. Isso é um problema que está envolto nessa questão da criminalidade também. Como é que tu vê isso, a chance de se resolver isso, como o teu mandato poderia ajudar nessa situação? Para entender como a segurança pública, a saúde, a assistência social está automaticamente ligada, né? Interligadas. Quando se faltam políticas culturais,
políticas voltadas à assistência social, a gente tem o envolvimento da droga, a gente tem o envolvimento na verdade, a gente tem um envolvimento aí dos jovens envolvidos em relação a não só a questão das drogas, mas a sexualidade, né? A gente tem vários outros problemas. A partir do momento que, e isso é o que aconteceu na nossa cidade, simplesmente foi fechado o Centro Pop, né? O Centro Pop atendia vários moradores de rua, aonde muitas das situações trazia ele e reabilitava novamente para a sociedade. A gente sabe que tem vários casos que não deram sucesso, mas muitos deram sucesso, né? E como que a gente pensa essa questão da própria saúde, né? Da saúde e assistência social? Simplesmente foi fechado porque era no centro da cidade. E aí não se queria esse movimento de moradores de rua no espaço público, né, para que eles tivessem uma reabilitação mesmo de vida, né? Então, precisa se pensar mais humanamente essas vidas que frequentam esses espaços, né? Que são famílias, são histórias, são muito mais coisas do que simplesmente aquele atendimento básico, né? Muitas vezes eles não moram aqui. Muitos deles têm até problemas mentais também, que é outro tipo de saúde que deve ser trabalhada. Então, pensar diferente a política pública municipal em relação a essa questão dos moradores de rua, né, e da juventude em si. Porque eu, como jovem, eu quero ir nos espaços culturais que existam mesmo de fato, como, por exemplo, um museu, né? Por exemplo, existe a Batalha de Rap da Palhoça. Até hoje ela não tem um espaço para debater a sua política, porque ali é rap, mas é política que eles estão falando. E ao invés de dar um direcionamento para essa juventude, muitas vezes o não entendimento de algumas pessoas fazem com que esse pessoal seja expulso dos espaços onde estão, ao invés de dar uma maior condição, né, para essa juventude que está ali estabelecida. Então, são várias questões que a gente tem que trabalhar, mas pensar as pessoas mais humanamente mesmo. Candidato Richard, a gente em Palhoça tem uma rede de postos de saúde e essa rede é um pouco, em alguns casos, em alguns bairros, criticada pela população pela falta de uma estrutura humana e também de materiais para atendimento. Por outro lado, existe uma demanda e um pedido de alguns moradores da cidade por um hospital. Como tu vê isso? Há a possibilidade de investirmos nessa rede, criarmos um hospital? Como o teu mandato vai se posicionar em relação à saúde da cidade? Politicamente, a gente tem que falar o que deve ser falado e não falar aquilo que é eleitoreiro. Palhoça, seria muito importante ter um hospital aqui em Palhoça. Mas, em primeiro lugar, a nossa policlínica foi colocada num lugar onde não passa ônibus. Começa por aí. E, a partir do momento que o principal espaço de saúde, de atendimento da população, se encontra fora dos pedidos e da solicitação das comunidades, com certeza todos os outros espaços vão seguir a mesma linha, né? Hoje a gente percebe que tem algumas alas de postos de saúde fechados ou que estão abertos que não têm condição de atendimento. Então, ela precisa ser refletida mesmo de acordo com a população, né? A maioria dos que usam a saúde pública, eles precisam de ônibus, boa parte precisa de ônibus. E como que muitas vezes a pessoa está doente e vai até a policlínica? Eu acho que tem que ser feita uma reavaliação para ver se lá é o melhor espaço, o melhor lugar. Vamos estar à disposição do prefeito para estar dialogando isso e pensar com a mente da população e não com a nossa simplesmente enquanto gestor público, né? E nessa questão a gente vai correr atrás de recursos, de emendas, a gente vai buscar também utilizar os levantamentos feitos nas conferências de saúde, principalmente, que é elas que vão embasar essa questão do atendimento, não só do atendimento, né, mas dos recursos básicos, né? Além disso, o saneamento básico também é saúde pública e ela deve ser refletida, né? Hoje a gente tem o Frei Damião, que é um espaço em que continua sendo cada cidade, São José e Palhoça, continua jogando um para o outro e não resolvendo o problema.
a gente precisa pensar naquele bairro, a gente precisa pensar que ele está crescendo, né? E não está se desenvolvendo. E aí, ali é o fruto da insegurança, o distanciamento do serviço público e influencia em várias questões, né? Então essa é a ideia. Richard, em vários momentos aqui da tua fala, a palavra educação entrou. Então ela está presente na questão da criminalidade, da saúde, de todas essas outras questões paralelas ao que diz respeito à cidade. Como tu vê a importância da educação, desde da educação infantil, antes, né, do fundamental, o médio, a universidade também, como tu vê isso hoje na cidade e como tu poderia facilitar o acesso à educação? A gente sabe que é um clichê, né? A educação é a base de tudo, mas realmente. E dentro dessa questão educacional, a gente enfrenta alguns problemas em Palhoça, né? Não só de vaga de creche, e várias outras coisas já foi levantada como ideias em relação a passar pessoas na fila, essa condição. A gente precisa que efetivamente o Ministério Público faça valer o seu trabalho, né? E cobre mesmo, que se respeite a fila, né? Também dá para dialogar uma questão de recursos, né? Quem tem condições, auxiliar ou não, porque muitas vezes a precarização é em cima da falta de recursos, mas tem pessoas que têm condições de pagar um pouco mais ou um pouco melhor, né? E aí criar uma ideia, dialogar nesse sentido. Também na educação municipal, o que eu acredito é que nós temos hoje um baita projeto que é a Faculdade Municipal de Palhoça, né? A Faculdade Municipal de Palhoça, ela para Palhoça, ela dá realmente aquele subsídio de ensino superior, né? Hoje é uma das 3 do Brasil, municipal e pública. Então, além disso, a Faculdade Municipal, na minha visão, a gente tem que criar tem que voltar a ter a pós-graduação na Faculdade Municipal, porque a pós-graduação é a continuação do ensino superior e a gente vai entregar isso para o palhocense com muita vontade, né? A gente vai entregar com muita vontade, porque se o ensino superior não for bem em Palhoça, aquele status e os recursos que a gente vem recebendo de alguns deputados, a gente já recebeu recurso, além do recurso que tem de Palhoça, nós não vamos fazer aquilo que é necessário em relação à educação para a cidade, né? Precisamos da pós-graduação e eu pretendo contribuir nessa questão. Palhoça precisa da pós-graduação e nós vamos com certeza dialogar com o prefeito para que ele abra essa pós, independente de ter mandato ou não ter mandato. A gente está fechado com os alunos da Faculdade Municipal e vamos dialogar diretamente com o prefeito para que ele reabra, né, a pós-graduação. E de acordo com o pedido dos alunos, que ele faça uma pós naquilo que ele tenha interesse e não naquilo que os gestores públicos acham que é necessário. Candidato, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a condição nacional. Nos últimos anos, o Brasil se assustou com os escabrosos casos de corrupção. Isso foi levado ao público e fez com que muitas pessoas não quisessem mais também discutir política. Como tu vê essa questão da corrupção? Como o teu mandato vai poder atuar contra isso, estando lá dentro da Assembleia Legislativa? E como tu vê a política também como cabide de emprego? Como agir contra essas questões que têm afastado o eleitorado do debate? É importante a questão do debate em relação à corrupção, porque hoje a nossa política não se desenvolve exatamente por isso. Em todas as áreas, na área da segurança, na área da educação. Hoje, a substituição do público para o privado é muito em cima disso, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. O Brasil é um dos países em que o funcionário público defende o Estado mínimo, né? Que é a influência do Estado minimamente na condição do povo. É necessário a gente fortalecer o Estado, né? Que ele dê condições de desenvolvimento para o nosso país. Eu sou totalmente a favor da Lava Jato, né, da pesquisa desses corruptos, né, em relação a tudo que tem feito, porque o que aconteceu, e acredito que não começou no governo Lula, começou muito antes, lá em 1500, quando nós fomos colonizados por quem foi expulso de Portugal, mas a gente não pode utilizar isso como discurso, né? A gente tem que fazer a nossa parte.
mas principalmente o cidadão olhar para ele mesmo, e a gente tem que trazer essa condição educacional para que o cidadão olhe para dentro dele mesmo e diga, não, eu vou fazer a minha mudança na minha casa, eu vou fazer com meus filhos, com meus amigos, eu não vou aceitar corrupção, eu não vou vender meu voto, porque ele tem que entender que o asfalto, muitas vezes, né, o asfalto da rua dele, ou o calçamento, né, ou a falta do calçamento é por desvio de dinheiro mesmo, que não é calçado. E esse desvio vem da onde? Para pagar contas das eleições. Então, por isso que a gente tem que olhar os candidatos que gastam muito dinheiro, né? Porque eles gastam dinheiro em cima de algum recurso, muitas vezes, dificilmente ele tira do próprio bolso, porque ele já negociou o voto dele, já negociou o trabalho dele e o mandato dele, na qual não vai cumprir o seu mandato para o povo, e sim para o empresário, para o marqueteiro, para qualquer outra situação. Então a gente tem que ver bem essa questão. Candidato Richard, nos últimos anos Palhoça cresceu a índices expressivos, a frota de carros também mais que dobrou em alguns anos, e a gente vê hoje um cenário praticamente caótico, principalmente nos períodos de início de mês, no centro da cidade e alguns bairros aqui da área central. Como tu vê isso? Tu vê alguma alternativa para esse problema que tem afligido aí quem tem buscado o centro da cidade? Como o teu mandato olha esse problema da cidade? Eu, como população, como povo, eu ando muito de ônibus, né? Até ando de moto também, mas eu ando muito de ônibus. E a partir do momento que os políticos não andam de ônibus, eles não sabem o que passa a população em relação a... Porque muitas vezes está dentro do ar-condicionado do seu carro, né? E não percebem, ou está na sua moto, e não percebem o que passa o cidadão, principalmente lá no terminal. Né? Eu já passei horas na frente daquele terminal, eu já filmei, já tirei foto, já encaminhei para a própria Jotur o que acontece, e precisa ser olhado, entender o que está acontecendo. Porque foi criado um terminal aqui, né, na Palhoça, mas não foi novamente perguntado para a população, né, feita uma avaliação para entender se realmente valeria ou não a pena. Foi simplesmente para atender um grupo, né? E não foi pensado, porque muitas vezes a gente demora horas no trânsito, ou até mesmo lá na fila, principalmente na fila lá no TICEI. Mas a gente precisa entender que a gente pode investir em malha ferroviária, né? Entendo que tem alguns lugares que não dá certo, mas existem estudos criados já pelas universidades que a gente pode sim criar uma malha ferroviária, né? Por que não integrar em todo o estado, né? Inclusive, nós temos também a ideia do transporte marítimo, mas a gente precisa adequar essas empresas de ônibus para que elas também tenham uma concorrência, né? Para melhorar o seu transporte. Mas acredito que Florianópolis vai ser muito melhor, a grande Florianópolis, trabalhando em cima do transporte marítimo. Mas a gente tem que pensar nesses modais também, não simplesmente pôr carro na rua e esquecer da sustentabilidade, que é muito importante, né? A gente pensar na natureza. Mas tem esse conjunto de ideias em utilizar as pesquisas realizadas nas universidades, né? E investir mais em tecnologias para essas pesquisas, né? Investir em tecnologia, investir em recursos, né? Para que esses estudos, esses levantamentos possam ser implantados de fato, né? A gente vai chegando ao fim aqui de mais uma entrevista com um candidato a deputado estadual aqui por Palhoça, o Richard Gotterra. Ele é do partido Rede. E a gente agradece mais uma vez, Richard, porque estivesse aqui, respondesse as perguntas e com certeza tirasse muitas dúvidas dos nossos leitores. E a gente agora abre para que tu possa se manifestar, pedir o voto e finalizar essa nossa entrevista. Então, chegou o momento que eu preciso pedir o seu voto, né? Preciso da sua ideia de renovação, de mudança de fato, né? Eu sou a mudança, eu sou a renovação, porque eu vim de comunidade e venho buscando o meu caminho, a minha trajetória, sem me ligar a nenhum tipo de política incorreta, né? Sempre seguindo o meu ideal, o ideal de justiça, de igualdade, de direitos, mas ao mesmo tempo pensando
que você, cidadão, é o mais importante em relação a qualquer coisa que um gestor público possa fazer. Eu sou Richard Goterra, meu número é 18222, você pode já ter me visto e se não me viu, vai ter condições de olhar minhas propostas na rede social. Tenho certeza que se a vontade de você é renovação, não tem por que agora não mudar. Se for para votar igual, melhor não. Se você tem esse desejo de renovação, eu sou a mudança. Eu posso mostrar isso, posso provar isso. Conto com seu voto no dia 7 de outubro.